Gamificados apresenta G-Talk, um podcast sobre o universo dos games. Here we go! E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um G-Talk, podcast sobre o universo dos games, realizado pelo Programa de Extensão Gamificados da Universidade Federal de Santa Maria. Se vocês não nos conhecem ainda, a gente é um programa de extensão que aborda o potencial de ensino e aprendizagem de jogos, além de suas diversas relações com o mundo real. Tudo bom, pessoal? Primeiramente, a gente agradece à Universidade Federal de Santa Maria e ao Grupo de Estudos em Capacidade Estatal, Segurança e Defesa e o Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais e toda a infraestrutura que a universidade nos fornece através desse apoio institucional. Além disso, a gente também agradece os fundos de investimento de pesquisa e extensão, Programa de Iniciação Científica tanto do CNPq quanto da FAPERGS, Programa FIP, PROBIC e PIBIC, que incentivam e fomentam e permitem que as nossas atividades continuem, que a gente tenha uma equipe de colaboradores ativa. E quem está nos assistindo no YouTube ou nos ouvindo no Spotify, como sempre, sigam as nossas redes sociais, que mais conteúdos como esse sempre estão saindo toda semana. E para a galera que gosta de live, tem as nossas gameplays no canal Roxinho também, onde a gente tem o G-Joga, que é um quadro que a gente joga um jogo, comentamos história, elementos e fazemos outras conexões com o mundo real, sobre sociedade, política, economia ou cultura. E esse G-Talk é para você que pensa que o modelo tradicional de ensino-aprendizagem verticalizado, literal, já se esgotou, mas ainda tem receio sobre como as tecnologias digitais podem auxiliar os professores e os estudantes a construir um modelo de fato mais dinâmico e mais inclusivo de educação. E a gente tem aquela coisa, né, que agora existe um desafio de professores terem que aprender novas habilidades e justamente se adaptar a um novo contexto de tecnologia. E hoje a gente tem conosco aqui como convidado o professor Paulo Henrique Oliveira, para nos contar o que as pesquisas de ponta têm a dizer sobre as possibilidades pedagógicas dos jogos digitais na educação, além, é claro, de, como sempre, nos contar um pouco sobre a trajetória profissional e a relação que ele tem com os jogos, né? Oi, boa tarde. Eu não sei, na verdade fica gravado, né? Oi? Uhum. Fica gravado, então, independente do horário que você assistir, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o Paulo Henrique, espero que essa nossa conversa seja bastante produtiva e vamos falar sobre jogos. E eu sou a Luísa, bolsista pelo Gamificados e pelo GCAP, e comigo tá aqui a Carol. Você quer te apresentar? Oi, meu nome é Carol Bodoni, eu sou pós-graduanda em Relações Internacionais, aqui também da UFCM e membro do GCAP. E eu acho que só para contextualizar um pouco, antes da gente começar, vou ler um pouco da trajetória do Paulo, se ele me permite, e aí a gente já vai para a conversa em si. Então, o Paulo possui graduação em Ciência da Computação pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul e pós-graduação em Educação Profissional para docentes da Educação Profissional Técnica e Tecnológica pelo Seller Faculdades, em 2016. Atualmente ele é professor, coordenador do Eixo Tecnológico de Informação e Comunicação no campus Santo Augusto do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha, atuando principalmente nos seguintes temas: redes de computadores, manutenção de computadores, segurança da informação e engenharia de software. Mas acho que isso. Tem alguma coisa que tu queira adicionar? Fique à vontade. Na verdade, o nosso foco de conversa hoje também vai ser sobre a temática do meu mestrado, que também é em Ciência da Computação, né? E todas as atividades que eu desenvolvo na docência, elas perpassam tanto a parte de hardware e redes, quanto a parte de engenharia de software. E da engenharia de software que eu dei uma migrada, então, para essa especificidade que seria o desenvolvimento de jogos, né? Metodologias de desenvolvimento e tudo mais. Então, é isso aí. Boa, a gente sempre começa, né, fazendo uma pergunta um pouco mais pessoal, de como, considerando assim, tua trajetória, tua vida, como que tu se conectou aos games,
seja jogando, seja trabalhando, como que foi o teu primeiro contato? Como que te chegou aqui? Legal. Trajetória acadêmica, na verdade, ela foi bem confusa, né? Como todas as trajetórias acadêmicas. A ciência da computação, eu não escolhi ela que me escolheu, né? Eu servi o exército por 5 anos e trabalhei com assistência técnica e informática lá, e foi ali que eu despertou a vontade de trabalhar com computação, né? A ciência da computação foi uma escolha tranquila depois dessa experiência, né? E isso eu acabo recomendando para os meus alunos de educação profissional também. Eles têm aquela sensação de imediatismo quando eles estão fazendo o ensino médio, parece que tudo tem que ser decidido naquele minuto, e nem sempre, né? Às vezes a decisão acontece depois, às vezes a gente muda de ideia. Cada um tem uma trajetória diferente nesse sentido. A minha foi um pouco mais lenta, né? Acabei fazendo a graduação um tempo depois do ensino médio e acabei fazendo a escolha certa. A primeira escolha foi essa. E jogos fazem parte da vida de todo mundo, né? Às vezes a pessoa não se dá conta e ela diz que não gosta ou não tem interesse porque ela imagina ou tem uma visão estereotipada do que é um jogo, né? E ela não se dá conta que no momento que ela faz uma aposta na loteria, no momento que ela aposta a corrida com o colega, ela tá jogando, né? A hora que ela começa a contar quantas curtidas ela tem na rede social, ela não se dá conta que o jogo ela faz parte da vida. Mas jogos eletrônicos, especificamente, eu sempre gostei bastante, né? Mas nunca de jogos muito complexos, assim. Eu não gostava de perder muito tempo no jogo. Então eu gosto de jogos simples. Aquele joguinho rápido, aquele joguinho para distrair mesmo, né? Então, como eu estava falando da trajetória acadêmica, ela começou, então, com a escolha pela ciência da computação. E dentro da ciência da computação, logo que eu comecei o curso, eu já comecei a trabalhar em projetos no sentido de levar o conhecimento de computação para outras pessoas, né? E eu acabei, dentro do próprio curso de computação, conhecendo a área de ensino, né? Metodologias e a educação em si. E foi aí que eu decidi pelo ensino da computação. E trabalhei desde 2010, eu estou na rede pública de ensino, né? Comecei no estado do Rio Grande do Sul, agora estou na rede federal, através do Instituto Federal Farroupilha, trabalhando com ensino de computação, né? E aí, demorei bastante para optar pelo mestrado acadêmico, né? Eu acabei fazendo na UFSM mesmo. Eu tive bastante tempo de gestão, fiquei muitos anos e fazendo os cálculos, eu devo ter passado de 10 anos já em coordenação de curso técnico. E aí a gente acaba priorizando, né, algumas coisas. Mas com relação a desenvolvimento de jogos, eu comecei já, quando eu comecei as aulas, a gente já começava a aplicar técnicas de jogo aplicadas a aulas, né? Isso é uma coisa que a gente faz às vezes por instinto, sem ter muito conhecimento profundo da gamificação em si. A gamificação, ela surge na vida de muitos professores antes deles conhecerem o conceito de gamificação, né? Eles fazem isso, né? O professor vai lá e dá quem terminar primeiro ganha um pontinho extra, né? Então ele não se dá conta que ele está colocando aqueles conceitos na aula dele. Falta a nomenclatura, né? E às vezes tem um preconceito de jogo e não sabe que já está usando e pode melhorar cada vez mais a prática dele se ele conhecer melhor aquele conceito e conseguir aplicar de forma mais adequada. E aí tô aí, desde 2015, então, na rede federal, e trabalho com as disciplinas técnicas de informática mais hardware, né? E redes de computadores, que é uma parte mais técnica mesmo. Engenharia de software, que é praticamente o oposto, né? Que é o desenvolvimento de software em si. Mas tudo faz parte de uma lógica só, né? O projeto de desenvolvimento. E aí os jogos entraram nesse sentido, no momento que a gente começou a trabalhar com o curso de licenciatura em computação, onde a gente procura criar profissionais assim como eu precisei me criar sozinho, né? Eu tive que fazer a computação e optar pela educação depois. E agora o curso de ciência da computação, ele faz isso, de
faz o curso de ciência da computação já focado para o ensino de computação, né? E é um mercado que está em bastante crescimento agora, inclusive, e faz com que a pessoa já saia preparada nesse sentido para trabalhar na área de educação com computação. E os jogos eletrônicos, eles entram no curso, né, nesse sentido, para mostrar novas metodologias, assim como você falou no início, na abertura do podcast. A ideia de mudar, né, a ideia de criar novas formas de ensino e proporcionar uma aprendizagem mais significativa. Pois é, e a gente queria te perguntar, partindo assim, de todo esse arcabouço profissional que tu nos passou, como que a tua carreira acadêmica ela se encontra nessa discussão de tecnologias digitais, jogos e gamificação? E de onde tu sentiu essa vontade de aplicar a gamificação? Tu nos falou um pouquinho que todo professor tem essa vontade, sabe? Mas o que foi que te deu esse impulso de, ok, eu preciso dar esse próximo passo? Eu preciso não só aplicar a gamificação, mas também vamos partir para esse intuito de vamos ensinar os outros a aplicar a gamificação, né? Que eu acho que é a parte mais importante, né? Que é realmente tu ter esse conhecimento e tu conseguir difundir ele, passar adiante, né? Isso, essa é a intenção. Eu acho assim, ó, a gente fala muito e é uma crescente, né? A gente ecoa nas salas de professores, os alunos estão desinteressados, os alunos são preguiçosos, eles não gostam de seguir regras. E quando tu ouve que um adolescente, uma criança não gosta de seguir regras, te dá um estalo, né? Porque a essência de um jogo é a regra, e eles amam jogos. Então, como fazer essa ligação? Né? De que forma, então, que eu aproveito, e essa é a grande sacada da gamificação, né? De que forma eu aproveito? Bom, então, se o jogo essencialmente é composto de regras, e eles gostam deles, significa que as regras não são o problema, é a forma como essas regras estão sendo apresentadas, ou a forma como esses conteúdos, conceitos estão sendo apresentados, né? Então, é uma mudança de metodologia, na verdade, não é nenhuma revolução. E os jogos aparecem para mim, essa ideia de trabalhar com a gamificação em si aparece no momento que a gente percebe essa lacuna na pesquisa acadêmica mesmo, né? Porque apesar de ser de conhecimento geral, de ser amplo conhecimento que existe esse problema, a gamificação é uma hipótese, né? Uma possível solução. É sobre essa hipótese que se desenvolve as minhas pesquisas, né? Pela hipótese de que a gamificação, sim, em função desse potencial que ela tem, né, de atração, de engajamento e motivação, ela tem o potencial de otimizar, né, o processo de ensino-aprendizagem de alguma forma, né? Assim como outras metodologias existem e são aplicadas na área de educação nesse sentido. Mas respondendo a tua pergunta, no momento em que isso acontece é no momento que dá esse estalo, né? De que existe uma lacuna e essa lacuna precisa, sim, ser mais explorada. Que eu acho que é a parte mais importante assim, da pesquisa acadêmica mesmo, é identificar essas lacunas, né? Mas, aproveitando que tu falou da metodologia, que eu acho que é uma queridinha pra mim e pra Carol também. Como é que tu aplica essa tua metodologia na tua carreira hoje em dia? Onde é que tu consegue aplicar ela? Em tudo? Tu pode nos explicar essa parte mais técnica? Tudo bem que a gente deu humanos, assim, então, em palavras simples, mas tu falou do teu projeto de desenvolvimento e principalmente falou dessa forma como as regras são apresentadas. O que foi essas lacunas que tu viu na metodologia de ensino-aprendizagem, assim? Principalmente aplicada à tua área, claro, né? Na verdade, o que acontece? A metodologia tradicional de ensino, não estou criticando diretamente a metodologia tradicional de ensino. Eu acho que existem alternativas para melhorar ela ou para acompanhar ela, mas não existe a necessidade de fazer uma revolução completa. Ela tem os seus pontos positivos, existe a necessidade de se manter, de certa forma, uma organização e uma transição lenta, né? Não é uma questão de a partir de agora vamos gamificar tudo, não é essa a ideia, e de forma nenhuma isso resolveria o problema da educação. Mas eu acredito que as propostas
de metodologia, elas têm que ser, de fato, inovadoras. O que a gente estava percebendo em muitas pesquisas, o que eu percebi durante a pesquisa, e antes disso, como eu disse, eu demorei para começar efetivamente o curso de mestrado, mas antes disso eu tive bastante tempo de experiência em sala de aula para vivenciar isso acontecendo. PPCs de curso, mudanças de metodologia de ensino na rede estadual, na rede federal, cada um pensa de um jeito, cada novo secretário de educação pensa de um jeito. Então acaba que a gente consegue perceber algumas ideias diferenciadas, né? Mas o que eu percebi é que, por mais que às vezes chamasse gamificação ou chamasse por qualquer outro nome de qualquer outra metodologia de ensino, parecia que era uma reprodução do modelo tradicional de novo, só que agora no computador, só que agora com um tablet, só que agora com um celular. Só que nada mudava no sentido de formato de aula, né? E às vezes, dentro da própria metodologia tradicional, sem usar computador, sem usar telefone, sem usar nada, consegue fazer um trabalho diferenciado, mudando simplesmente a forma como tu trabalha, né? A forma que seria aquela história de copia, escreve, faz a prova depois, né? Ao invés disso, fazer uma interações com mais feedback, eu diria, né? O aluno participar mais do processo efetivamente. Ele não ser simplesmente uma pessoa que está lá para receber a informação como um poço vazio, né? Ele ser alguém que tem algo a dizer também. Então, a gente começar uma disciplina fazendo um questionamento para os estudantes. O que tu já sabe? O que tu já viu sobre isso? Da onde que tu vem? Né? Qual é a tua vivência sobre esse assunto? E daí tu aproveita aquilo para trabalhar o primeiro assunto da tua ementa, e aí tu já vai percebendo. E agora, o que vocês entenderam a partir disso? O que tu acha que mudou da tua concepção que tinha inicialmente? Então, simples fato de tu fazer uma mudança nesse formato, né, que é de cima para baixo, para fazer uma coisa um pouco mais de troca, né, já resolve muitos dos problemas que a gente tem hoje, porque muitos alunos estão ali, eles, só pelo fato de serem ouvidos, só pelo fato de participar do próprio processo de aprendizagem, eles já se sentem mais engajados naquela disciplina, né? E o uso de jogos nesse sentido é um elemento extra. É um elemento que eles têm familiaridade, porque eles já vêm. Dificilmente tu vai encontrar hoje uma criança, adolescente, um jovem que não tenha algum tipo de ligação com algum tipo de jogo, né? Seja ele, como eu disse, um jogo literalmente no sentido da palavra, principalmente os meninos que escolhem ciência da computação ou informática no nível técnico, eles já são bastante ligados com questões tecnológicas, né? As meninas cada vez mais têm aparecido nessa área, que tem sido uma coisa que a gente tem percebido e tem nos deixado bastante felizes, porque elas acabavam não escolhendo o curso também por uma questão de preconceito, né? Não, informática, só menino pode fazer informática. Não, de forma nenhuma. A gente precisa muito delas lá para contribuir com a nossa área, né? E o que a computação ela traz dessa questão de jogos para eles seria essa possibilidade, talvez, de pensar diferente, pensar um pouquinho fora da caixa, né? E é o que eles se sentem até... eles estranham bastante quando a gente vem com uma metodologia diferenciada, porque eles estão acostumados numa educação básica mais linear, mais retinha, né? E aí eles chegam ali na educação profissional e vem essa possibilidade de trabalhar de uma forma diferente, ou que eles podem ser mais protagonistas do próprio processo, e isso é um diferencial bem grande. Bacana. Então, aproveitando o gancho que tu falou, assim, de não ser tu só jogar o digital e achar que vai resolver e que isso é gamificação, né? O que tu acha, assim, com esse crescimento das tecnologias de ensino remoto, principalmente essa formação inicial e continuada dos professores? Não sei se eu me fiz entender, mas eu quero te perguntar basicamente se tu sente que o digital permitiu essa humanização do ensino. Quando tu fala, por exemplo, dessa questão interseccional, por exemplo, que as meninas começam a se interessar mais por tecnologia,
em se interessar mais por dar aulas de tecnologia, por se formar como professores de tecnologia, tu sente que o digital, ele contribuiu para isso? Tu sente que, principalmente ensino remoto, assim, tu sente que contribuiu para humanizar essa tecnologia, para ela torná-la mais diversificada, ou tu acha que não? O que acontece? A pandemia, ela forçou muito um processo que era mais lento, né? O processo de digitalização estava acontecendo, a passos bastante lentos. A gente até reclamava disso, né? Muito lento. E aí chegou a pandemia, de uma hora para outra, todos precisaram migrar. E essa migração forçada, ela teve uma vantagem, sim, né? No sentido tecnológico, falando, as pessoas se familiarizaram, sim, mais com a tecnologia, elas foram obrigadas a isso, né? Mas, quando nós retornamos no presencial, deu para perceber o quanto essas pessoas perderam algumas outras habilidades, né? Elas desenvolveram, sim, uma habilidade de trabalhar com tecnologia um pouco maior, mas elas perderam bastante a habilidade social, no sentido de tu ter uma sala de aula com 30 alunos, né? Num primeiro dia de aula, pós 2 anos de pandemia, e os alunos não conseguirem perceber, e isso foi muito visível e muito nítido para nós, eles não conseguirem perceber que eles não estavam mais no computador. Então, eles estavam tão acostumados a ficar quietinhos com a câmera desligada, que eles acharam que ficando quietinhos não iam ser vistos pelo professor, mesmo estando presencialmente lá, né? Então, você percebeu que eles perderam algumas habilidades nesse sentido. Eles tiveram que reconstruir. Ano passado foi todo de reconstrução para nós, pelo menos ali na instituição, foi de reconstrução dessa capacidade de conversa, dessa capacidade de trabalho em equipe, dessa capacidade de... enfim, né? Então eu acho que sim, a tecnologia... Inclusive eu, né? O nosso sistema de aulas lá, o sistema integrado que a gente utiliza para as aulas do Farroupilha, a gente usava ele pouco, na verdade, né? Porque a gente se baseava nas aulas presenciais e postava conteúdo das aulas superficialmente lá no sistema. Pós-pandemia, agora a gente está incrementando, colocando o material sempre disponível, tanto online quanto fora. O aluno que perdeu a aula, ele vai lá no sistema, ele enxerga o que foi dado. Então a gente... A revolução do Moodle, né? Todos nós ganhamos essas habilidades, forçamos essas habilidades, né? Reforçamos esse conhecimento técnico. Mas com relação a esse processo, teve o ganho e teve a perda, eu acho. Mas eu acho que a gente está conseguindo reverter essa perda já. E vai ficar só o resíduo positivo, que é esse que tu falou, né? Que é a disseminação da tecnologia em si, e essa habilidade eles não perdem mais. Boa. Eu acho que seguindo um pouco na linha também, queria te perguntar, quando a gente está falando da capacidade da tecnologia de auxiliar justamente os professores e os estudantes a não só construir um novo modelo de educação, mas como tu falou, né, complementar o que a gente já tem, as coisas que funcionam. E qual é essa capacidade de tornar um modelo mais dinâmico, inclusivo, e eu acho que o essencial, né, de como fazer isso e qual que é o papel de cada um assim, nesse processo. Como fazer quando tu descobrir, tu me fala. A gente tem algumas hipóteses do que pode ser feito. Mas a ideia é utilizar a tecnologia para auxiliar nesses processos, né? Por mais que a gente tenha percebido esse crescimento no conhecimento das pessoas, ainda persiste a resistência de muitos professores em seguir utilizando, né? Porque como foi um processo forçado, para muitos ele foi agressivo, né? As pessoas realmente... agora as aulas vão ter que ser online, tu vai ter que aprender a gravar vídeo, tu vai ter que aprender a editar o teu vídeo, tu vai ter que falar com os alunos online, tu vai ter que manter grupo no WhatsApp. Então esse processo, quando acabou, para muitos professores, ao invés de ter motivado eles a, agora vamos seguir utilizando essas tecnologias, ela foi, graças a Deus acabou, agora não preciso mais usar, né? Então, o forçar também foi problemático para os docentes, não foi só para os estudantes, né? Então, eu acredito que essa luta de seguir apontando formas e demonstrando formas
de utilizar a tecnologia como um aliado no processo de ensino-aprendizagem é um desafio que segue. Não mudou muita coisa de antes para agora. Inclusive, eu integro o grupo de educadores Google, vocês conhecem o GEG, vocês têm aí em Santa Maria lideranças da área, que é um grupo de professores que utiliza tecnologias e faz formações nessas áreas, utilizando as tecnologias especificamente do Google, né? Mas de uma forma mais ampla, disseminando o uso da tecnologia como aliado na educação, né? E ali em Santo Augusto a gente está começando esse movimento junto com o curso de licenciatura em computação para estender isso justamente em projeto de extensão para as escolas do município e da região, para seguir dando ideias, porque eu acredito que a melhor forma de motivar seria nesse sentido, né? Demonstra boas práticas que deram certo para que eles repliquem nos seus espaços de trabalho, né? Então a gente tem algumas práticas que a gente já vai fazendo ali. Os nossos estudantes de licenciatura em computação, eles têm estágios para fazer na rede pública da cidade. Nós temos PIBID lá também, né? Iniciação à docência dos alunos das licenciaturas, e eles podem ir aos poucos disseminando essas nossas boas práticas ali para seguir nessa luta, né? De mostrar alternativa, né? Vai seguir sendo um processo lento, né? Mas eu acredito que essa nova geração de professores que está saindo aí, ela já vai ter uma clareza um pouco maior da importância, né? Do uso desses recursos como incremento para o processo em si. Falando nesses recursos, não vou pedir para tu citar quais são todos eles, mas agora que é uma buzzword, assim, é uma coisa que está em alta, tu vê essas tecnologias de inteligência artificial afetarem muito nesse processo corporativo, ou tu vê eles mais na sala de aula, principalmente tu que tem contato direto com os alunos, assim, sabe? Tu percebe essas tecnologias de inteligência artificial afetando a maneira que o ensino é dado? Por exemplo, tipo, tu dá uma atividade ou não pega, bota lá no chat GPT e é isso, sabe? Como é que tu sente que a tua metodologia está sendo afetada por isso? Ou tu ainda não deu para sentir esse impacto, assim, sabe? Deu sim. Na verdade, o que acontece? Eu acho que todas essas tecnologias novas, o chat GPT, na verdade, ele foi um destaque, né? Porque ele meio que aterrorizou muita gente. Ele assustou pela velocidade com que ele veio, trazendo uma tecnologia. Mas eu acredito que é importante para desacomodar mesmo, né? Surge a tecnologia, a gente cria alternativas da mesma forma que nós somos forçados a aprender tecnologias para o ensino remoto. Nós somos forçados a todos os dias E aí que tá a questão, né? Depende da forma como tu encara. Porque se tu encarar da forma, bom, eu preciso achar um jeito de contornar essa tecnologia para seguir fazendo o que eu sempre fiz, ou eu vou pegar essa tecnologia e usar ela como aliada para fazer diferente a partir de agora, né? Então, são as perspectivas, assim como a gente falava antes, né? Depende do tipo de profissional que vai encarar esse novo desafio. Ele pode encarar o desafio como, bom, agora que o ChatGPT, então, ele faz o texto para o aluno, então agora os alunos vão escrever textos de forma manuscrita na sala de aula. Voltamos no tempo ao invés de avançar, né? Ou o contrário, bom, então, tudo bem, usem o ChatGPT, tragam um texto montado a partir de uma ideia inicial e vamos trabalhar nele. O que está para melhorar, a sintaxe está boa, né? Existem formas de tu se aliar com a tecnologia e não competir com ela, né? E se tu perceber cada novo avanço como sendo um empecilho, ao invés de um potencial auxílio para o teu processo e para a tua forma de trabalho, tu vai continuar lutando para sempre, né? Porque a tecnologia tá aí e ela só vai crescer. Então, é essa mudança de mentalidade mesmo que a gente procura colocar principalmente nos nossos futuros professores, né? E eles encarem a tecnologia como sendo um aliado. E, obviamente, saibam medir, né? Não é tudo deve ser usado tecnologia. Existe tudo deve ser bem medido e bem pesado. Mas os recursos tecnológicos que existem podem ser vistos de forma positiva, dependendo da forma como tu encara ele. Baita resposta. Então, seguindo assim nessa tua linha, a gente sempre pergunta, né? Eu acho que todo convidado a gente perguntou sobre alguma tecnologia nova e qual era o impacto.
Mas eu queria também que tu falasse um pouco pra gente, eu acho que nessa ideia, né, de, tipo, talvez fazer ainda as coisas que a gente fazia, o que tava dando certo, às vezes justamente se aliando, se adaptando, fazendo de uma forma diferente, o que já dava certo. E eu queria que tu comentasse, assim, quanto à experiência de sala de aula e talvez até como recomendações para se tiver algum educador que esteja assistindo, de que coisas são essas que tu vê que a gente tinha antes, que se perdeu e trouxeram essas consequências que tu estava falando pra gente antes, e que coisas a gente tem que manter e como justamente aliar com essas novas tecnologias. Aí eu abro um parêntese para dar uma opinião pessoal, né? Porque não existe uma resposta correta para isso, mas como tu disse, pode ser que alguém que esteja ouvindo tenha uma percepção parecida, talvez, né? Mas o formato de aula tradicional, né? Ele tem os seus pontos positivos, né? Ele tem toda essa a disciplina em si, né? Que ele traz, a sua organização, a forma como as pessoas veem a organização desses espaços tradicionais, eu acredito que ele funciona até certa medida, né? A questão da criatividade do professor, ela parte do princípio de, para quem está começando nesse sentido, né? Fazer interações iniciais, né? A questão da gamificação, especificamente, que é como a gente se propõe a trabalhar, seria a introdução gradativa de elementos de jogo, né? Porque o que é a gamificação em si? A gamificação é a inclusão de elementos de jogo em outros espaços, seja ele qual for, né? Tu não precisa efetivamente mudar todo o formato de trabalho, mas incluir alguns elementos, né? Não necessariamente utilizando recursos tecnológicos digitais, né? Mas necessariamente trazendo mecânicas e dinâmicas inerentes aos jogos para dentro de um espaço educacional, especificamente. E eu acho que pode ser um processo gradual, né? O professor que quer começar nesta área, que gostaria de repensar a sua forma de trabalho, que gostaria de... que tá percebendo o desengajamento dos estudantes, está percebendo o desinteresse, está tendo que chamar atenção, né? Experimentar alguma coisa nova, experimentar alguma coisa diferente, né? Então, no sentido exatamente disso, de trazer um recurso novo gradual, né? Então, ele vai lá e atribui dentro da gamificação, isso eu gostaria de aproveitar para pontuar. A grande parte do preconceito que existe hoje dos educadores com relação à gamificação é confundir ela com jogos, né? Então, o jogo é uma coisa, a gamificação é outra coisa. A gamificação usa elementos de jogo, ela não usa jogos, né? No momento que tu usa jogos, então, agora a gente muda de nome, é o uso de jogos no ensino. Isso é perfeitamente possível também, né? Se encontrar um jogo que tem alguma correlação com o teu conteúdo e tu quiser incluir ele na tua metodologia de trabalho como ferramenta de ensino ou ferramenta de avaliação, tá ótimo, né? Nós vimos exemplos, participos todos, sempre que acontece o seminário de inclusão digital ali em Passo Fundo, outro evento que eu também recomendo para professores, né? Eles têm apresentam várias ideias e práticas nesse sentido, de novas metodologias e inclusão, realmente a inclusão digital, que é o fundamento do evento, no sentido de demonstrar formas, então, de tu incluir a tecnologia na tua aula, né? Então, no caso, eu já vi, por exemplo, exemplos de jogos como Age of Empires ser usado para ensino de geografia e história, né? Vi coisas assim que o jogo, como ele é, o jogo comercial mesmo, né? Sendo usado como metodologia de ensino. Isso é perfeitamente possível, né? Se tu encontrar um jogo que tem uma relação com o teu conteúdo, beleza. A gamificação exige um pouco mais de trabalho. Porque a gamificação tu vai pegar elementos de jogo para você criar uma lógica, uma mecânica, uma dinâmica por trás do conteúdo que tu tem para trabalhar. Então eu tenho aquele conteúdo para trabalhar. De que forma que eu posso criar uma forma de engajamento utilizando
as ideias que os jogos me dão para melhorar esse processo, né? Então, ele demanda um pouco mais de trabalho, mas também, obviamente, garante um resultado um pouco melhor, né? Pensar a gamificação vai um pouco além do que a gente chama de inclusão de elementos aleatoriamente, né? Eu posso, por exemplo, durante uma aula, definir que todos os alunos, dependendo do número de acertos que eles tiverem numa determinada atividade de aula, eles vão ter uma pontuação que ao final vai valer alguma coisa, né? Só que simplesmente fazer isto também não garante nada. Eu não estou fazendo um acompanhamento, não tem uma motivação, não existe um objetivo claro naquilo que eu estou criando, né? Então a gamificação ela vai além do simples inclusão de elementos de jogo. Ela tem um pensamento por trás. Eu penso por que fazer aquilo, e aí que vem, eu já puxo a brasa para o meu projeto de pesquisa do mestrado, que é o pensar todo o processo e não simplesmente incluir o elemento, né? Porque incluindo o elemento, tu corre um risco de ser superficial e não ter um controle sobre aquilo que tu está fazendo. Bom, eu incluir um ponto para aquela atividade, ou incluir um brinde para um aluno por ele ter feito alguma coisa, de que forma que eu vou avaliar se isso contribuiu de alguma forma para o aprendizado dele se eu não tiver um planejamento prévio e um acompanhamento, uma avaliação posterior desse processo? Então, este pensar todo o processo de gamificação, ele demanda um pouco mais de trabalho, né? Não que o fato de eu usar o elemento de jogo de forma isolada não vai dar algum tipo de benefício, só não tenho um controle. Eu não consigo garantir nada, eu não tenho eu sou absolutamente superficial, né? Eu tô contando com a sorte, né? Não planejei, não espero nada, não tenho nenhuma hipótese. Boa. Já que tu já puxou o gancho pra tua pesquisa de mestrado, vou pedir então pra te descrever ela um pouquinho. Tu tava falando que ela é voltada mais pra educação corporativa, né? Isso. Trabalhou com gamificação de ambiente virtual, justamente para aprendizagem nesse ambiente. Então, eu queria que tu contasse primeiro um geral do que pessoas como a gente, por exemplo, que não sabem nada sobre o assunto, o que tu diria para contextualizar, e aí também como foi a experiência, principais achados. E é isso aí. Legal. Então, o projeto, então, ele é, apesar de ser eu chamar de meu projeto, ele é um projeto do nosso grupo de pesquisa, né? Do GRECA, que é o Grupo de Pesquisa de Computação Aplicada da UFSM, coordenado pela professora Rosicléia Medina. E foi um desafio para mim também, né? Porque a educação, de uma forma geral, eu já tinha bastante experiência. Eu posso dizer que bastante, entre aspas, né? Mas tinha alguma experiência já trabalhava com ensino, trabalhava com gestão de curso. Então era uma coisa que eu, na minha concepção, eu já tinha alguma condição de desenvolver. E aí o desafio da educação corporativa é uma mudança bem significativa na forma do ensino, né? A educação corporativa, ela tem uma capacidade ainda maior de engajamento e motivação. Porque no momento em que o aluno da educação básica, do ensino superior, pelo menos nos cursos técnicos e superiores, que é onde eu dou aula, eles escolheram aquele curso e eles estão naquela área, pelo menos, né, por escolha. Então fica um pouco mais fácil, talvez, de motivar, porque já parte de uma escolha prévia. Os profissionais depende muito da área que tu vai oferecer determinado curso, né? Porque cursos de qualificação para profissionais que estão atuando em empresas muitas vezes podem ser encarados de uma forma errada, né? O profissional, ele é obrigado a fazer, ele tem que fazer, então ele já começa com uma desmotivação inicial, né? É uma ferramenta nova que ele precisa aprender, e daí não existe esse problema potencializado, né? O problema de engajamento é potencializado no momento em que você tem um curso voltado para a educação corporativa. De alguma forma, tu vai ter que encontrar meios para conhecer aquele público novo, né? Que é completamente diverso, né? Não existe como tu padronizar um curso especificamente para uma empresa. Assim como existem algumas facilidades no ensino básico,
tu sabe a média de idade de um aluno do primeiro ano, do segundo ano, tu sabe o conhecimento médio que tem sobre tecnologia, um aluno que está no segundo ano de uma graduação em ciência da computação. Então, existem alguns pressupostos que tu perde quando tu trabalha com educação corporativa. E esse foi um desafio para mim também na hora de definir algumas métricas. E aí, a gente acabou definindo a necessidade de criar, então. Fizemos uma busca, várias ferramentas, mas não existia nenhum framework para especificamente gamificar a plataforma de ambiente virtual de aprendizagem em educação corporativa. Daí a gente se propôs a criar um, né? Então criamos e definimos ele, tá publicado já. Ele define exatamente esse processo, né? Desde a concepção, né, da ideia de gamificação até a avaliação do processo de gamificação em um ambiente virtual de aprendizagem corporativo, que é um ambiente virtual de aprendizagem voltado para a educação corporativa, voltado para a formação específica dentro de empresas. Formação de RH, basicamente, né? E um diferencial que a gente decidiu utilizar e acabou sendo bastante útil para mim também no meu trabalho como docente da educação básica é a busca pela inibição das trapaças, né? Então, o ambiente virtual de aprendizagem, principalmente agora durante a pandemia que a gente estava falando, ficou bastante óbvio para nós que a possibilidade de trapaças ela é muito alta, né? E muitos dos estudantes acabam fazendo o que a gente chama na pesquisa de gaming the system. O que é isso? Bom, o professor está pontuando todo mundo que assiste os vídeos. Então eu vou deixar rolando o vídeo ali, né? E vai dar como assistido e eu vou pontuar, né? O ambiente virtual que a minha escola utiliza, ele faz um log, né? Ele verifica todos os downloads que tu realizou. Então eu vou lá e vou baixar todos os arquivos, independente de ler ou não ler. Como vai ficar o registro do download, eu vou ganhar ponto por isso, né? Então é a trapaça nesse nível, né? A trapaça no nível de eu entendo como a gamificação funciona, logo eu consigo pontuar sem ter o aprendizado, que é o objetivo fim, né? Então a gente nunca pode perder de foco isso. O objetivo final é o processo de aprendizagem, é melhorar o processo de aprendizagem. Então o que eu preciso avaliar é se o aluno aprendeu melhor ou aprendeu de uma forma mais tranquila aquele conteúdo que estava sendo passado. A gamificação ou qualquer outro processo de auxílio, ele entra nesse processo como coadjuvante, né? Eu não estou criando... O objetivo de um jogo é o entretenimento. A gamificação, ela ajusta, ela cria meios para facilitar algum processo, né? No caso da aprendizagem, seria uma forma de aumentar a motivação e o engajamento, né? Então, o projeto em si, né, o desafio criado pelo grupo de pesquisa, que foi inclusive aplicado já, está em processo de desenvolvimento e logo já vai para teste numa empresa da cidade, criar ou gamificar uma plataforma existente, né, de ambiente virtual de aprendizagem existente, de educação corporativa com minimização de trapaça, com tentativa de minimizar trapaça. E só tem duas formas de minimizar trapaça. Cheguei a essa conclusão. Eu gosto de enumerar as coisas, vocês vão ver. Duas formas. Existe a forma... eu posso simplesmente manipular o sistema para proibir a trapaça. É muito simples fazer isso. Mas existe um problema em cima dessa manipulação, que é o desengajamento, né? Existe um autor que, inclusive, é uma recomendação que eu já posso deixar, que é o Brian. Ele cria uma relação entre o engajamento e o desengajamento e o reengajamento. Ele faz um trabalho todo a partir do conceito de engajamento. E quando a gente percebe que é simples
você manipular o sistema. Por exemplo, é proibido fazer download se não ler. Tu só pode, depois de um tempo de leitura, tu consegue fazer o download daquele material. Só que tu vai criar um fator de desengajamento quando tu fizer isso. Porque quem é que vai, né, a cada material ser obrigado a, daqui a pouco eu quero baixar para ler depois. Então é difícil você criar regras nesse sentido. Então existe sempre esse cálculo que tu precisa fazer para cada nova funcionalidade, pensando no Game in the System, né? A tua prioridade nesse caso é garantir que não houve trapaça ou é manter o engajamento daquele aluno, né? E quando tu se depara com essas questões, algumas vezes a opção é pelo inibir a trapaça. Bom, nesse caso ele precisa, digamos, assistir 80% do vídeo para conseguir pontuar por ter assistido esse vídeo. Então, se ele assistir 80% sem avançar, sem clicar para frente, então ele vai pontuar. Mas existem outras situações em que eu não quero desengajar, mas eu quero saber que ele fez o errado. Então eu crio logs, né? Então eu vou lá e verifico se, bom, ele ganhou ponto igual, mas fica registrado lá que ele não assistiu todo, né? Então eu consigo manter o engajamento. Então é sempre esse cálculo, né? Quando tu tá falando de Game in the System. Você prefere garantir uma coisa ou só registrar que aconteceu e segue o baile para que ele não tenha essa perda de engajamento nesse momento do jogo. Então é bastante exaustivo, digamos assim, para cada funcionalidade do jogo, tu ter que do jogo, agora eu já chamei de jogo, né? Para cada funcionalidade da plataforma gamificada, você conseguir prever o comportamento do usuário, né? Das duas formas, prever o bom comportamento e prever o mau comportamento. E saber o que fazer com o mau comportamento. Fazer a inibição ou fazer simplesmente o registro que houve. Então, é mais ou menos nessa direção a pesquisa, né? Ela criou, então, todo esse framework focado em gamificar ambientes virtuais de aprendizagem corporativos com inibição de trapaça, dessas formas, né? E está em implementação. Aproveitar, assim, parabéns pelo trabalho, assim, eu acho que traz uma parte muito importante que a gente acaba não pensando quando fala em gamificação, que é realmente isso de engajamento mesmo, porque falam muitos artigos que a gente lê para as cadeiras, as coisas falam que engajamento é o mais importante que tem, e muito se fala sobre como a gamificação ela pode aumentar o engajamento, principalmente nesse ambiente corporativo, né? Mas pouco se fala de como esse sentimento constante de se sentir monitorado também pode diminuir muito o engajamento, né? Então, assim... Inclusive, esses mesmos autores, e é uma coisa que me chamou bastante atenção, foi que muitas coisas eles consideram tanto fator de engajamento quanto desengajamento. E aí tu vai parar para pensar, mas como assim uma recompensa pode ser um fator de engajamento, mas também pode ser um fator de desengajamento? É que no momento em que você recompensa excessivamente, perde a graça também, né? Então, tudo tem que ser bem medido e bem pesado, né? Então, tu percebe, bom, então tu tem que, agora quando ele completar tantas fases, digamos assim, do meu objetivo, ele vai ganhar uma recompensa, mas essa recompensa é suficiente? Ela não é excessiva? Até isso tu tem que parar pra pensar, né? Porque são fatores importantes. Porque no momento em que você dá um reforço positivo excessivo, também ele se torna um fator de desengajamento, né? Então, é complicado. Assim, passando um pouquinho mais pro teu trabalho com o desenvolvimento de jogos educacionais, principalmente, acredito que somente também no curso de licenciatura em computação. Deixa eu te perguntar, quais foram as inspirações para essa escolha de área de atuação? O que fez tu sentir que tu precisava dar o próximo passo, que realmente seria desenvolver jogos educacionais, que seriam jogos que já vêm gamificados, por bem dizer, né? Sim. O que te deu inspiração para dar esse passo? Certo. O que acontece? Existia no curso de licenciatura onde eu atuava uma disciplina optativa que se chamava Jogos Eletrônicos, né? E aí a gente acabou... E existia no curso técnico de informática uma disciplina chamada Tópicos Avançados em Informática.
que era uma disciplina com ementa ampla, né? Pra gente trabalhar tecnologias emergentes na área. E aí a gente resolveu, enquanto grupo, né, juntar as duas, a ideia de desenvolvimento da disciplina do curso superior e do curso técnico, para trabalhar um pouquinho com essa área de desenvolvimento de jogos, que era uma área emergente, ainda é, né? Mas era uma área emergente na época que nós resolvemos começar. E aí a ideia foi pro curso técnico, então, trabalhar com o desenvolvimento de jogos de uma forma mais livre, né, utilizando plataformas como Unity, Godot e coisas do tipo. E no caso da licenciatura em computação, alguns vieses diferentes, né? A possibilidade deles trabalharem o desenvolvimento de jogos com seus alunos nos estágios, daí usando plataformas como Scratch, do Game Lab, coisas mais possíveis dos próprios estudantes da educação básica trabalharem junto. E também desenvolvimento de soluções próprias, né? Na licenciatura em computação, como era uma disciplina optativa, tinha menos tempo de trabalho. Então, nós fazíamos uma pesquisa inicial a partir das disciplinas que eles estavam ministrando nos estágios, porque em muitas escolas ainda não existe a disciplina de informática no currículo das escolas de educação básica, e aí eles acabavam trabalhando em outras disciplinas, né? Na língua portuguesa, na matemática, na história. E aí o desafio deles era encontrar um recurso digital que ajudasse no ensino daquela disciplina, né? E não encontrando, a gente desenvolvia ele utilizando alguma ferramenta de desenvolvimento de jogos, e aí eles aplicavam e depois avaliavam, né, essa aplicação. No caso do técnico em informática, era o desenvolvimento livre, como eu disse, então eles acabavam desenvolvendo conforme as ideias que eles iam tendo durante as aulas. As ferramentas iam sendo apresentadas, né? Geralmente, como era também um ano só para desenvolver, acabava sendo uma solução 2D, ou se fosse 3D, no máximo um joguinho rápido de poucas telas, né? Mas acabava ficando na diversão, né? Alguns se destacavam, né, dentro do curso técnico, e a gente acabava aproveitando eles e submetendo em alguns eventos. Inclusive, ano passado, a gente submeteu um trabalho dos estudantes do curso do terceiro ano do técnico em informática, um evento interno ali na Mostra de Educação Profissional do Farroupilha, e eles ficaram em segundo lugar, né? Eles fizeram um jogo de química orgânica, o personagem que ia buscando elementos químicos pelo cenário, e no final ele formava as cadeias, os compostos orgânicos lá, e acabou sendo premiado o trabalho deles. Então eram ideias livres, eles podiam... A ideia era, como é técnico em informática, era aprender a programação do jogo, né? Desde o design até o desenvolvimento em si. Na licenciatura em computação, o foco o tempo todo é pedagógico, né? É criando ou utilizando ferramentas existentes para potencializar o ensino através da gamificação, através especificamente do jogo, não da gamificação, através do jogo, né? Então, a gente ou utilizava soluções prontas ou desenvolvia soluções para aplicação nas práticas de estágio ou outras práticas que eles desenvolvessem, como PIBID, projetos de extensão, nas escolas da região. E foram experiências muito interessantes, inclusive, né? Eles, os alunos, inclusive da educação básica, os alunos de séries iniciais, anos finais ali, a gente acaba descobrindo alguns prodígios ali quando apresenta uma ferramenta para eles desse tipo, né? Eles começam a se interessar bastante pela área. E agora, só puxando um pouquinho essa questão que eu falei da licenciatura em computação, né? Ainda as escolas, elas tinham... A maioria das escolas, eu diria, na região aqui, pelo menos, não tem a disciplina de informática, mas isso, a tendência de mudança é grande, né? Porque agora, ano passado, com a mudança na BNCC, né? Com a inclusão das diretrizes para o ensino da computação e da Sociedade Brasileira de Computação, vai se tornar necessário, né, que as escolas ensinem conceitos de computação em todas as séries, em todos os anos da educação básica, né? Então, esses profissionais, eles vão ter uma condição de se colocar de uma forma mais explícita agora, né? Antes, o profissional de computação, ele entrava
e acabava se tornando alguém que auxiliava eventualmente, se o professor pedia ou se o professor precisava de algum tipo de auxílio, né? E agora acaba se tornando um conceito, ou pelo menos uma competência necessária para desenvolver nos alunos. Então, eu acredito que, mais uma vez, de forma um pouco mais arbitrária, talvez, mas necessária, né? De inclusão da computação e de tecnologia no currículo das escolas. Então, acho que tem potencial para ser um passo importante da educação brasileira na direção do ensino de tecnologia precoce, né? Para muitos que não têm acesso, inclusive. Eu acho muito interessante que no início da entrevista tu chegou e falou: desde pequena eu sempre tive muito interesse por jogos mais simples. E daí agora tu pega e nos fala ensinar as bases de como fazer um jogo e como os alunos vêm com soluções simples para coisas complicadas, né? É muito interessante ver como parece que tá fechadinha, assim, sabe? A tua pesquisa e a tua atuação e tudo mais. Enfim, vou passar a palavra pra Carol. Boa. Aí, agora a gente vai para um terceiro bloco, o último, na verdade, que aí, considerando, assim, tudo que tu trouxe pra gente, que não foi pouca coisa, eu imagino que todo mundo que tá escutando, e eu e a Luiz, a gente fez várias notas sobre o que tu foi trazendo. Mas aí esse bloco é um pouco mais pensando, assim, com toda a tua trajetória, alguns conselhos e toques para quem pretende não só atuar na área, mas tem mais interesse em estar trabalhando, estar aprendendo mais. E tem muita gente, na verdade, que quer dizer, todos nós, eu acho que de alguma forma somos também parte disso, né? Seja do teu lado, como docente, como agente aprendendo. Então, acho que começar, assim, tua trajetória de anos já, como tu falou, né? Foi mudando conforme as coisas foram acontecendo, algumas escolhas vão mudando pra onde a gente vai. E sempre tem seus desafios e os problemas que a gente vai encontrando no caminho. E aí eu queria que tu trouxesse pra gente, assim, quais são, tu vê, que foram os maiores empecilhos e desafios estruturais mesmo pro ensino de tecnologia e que tu foi enfrentando, assim, na tua pesquisa, na tua atuação como professor. Qual que foram, assim, pontos que te chamaram a atenção, que tu acha que sejam relevantes para quem tá querendo se inteirar mais, esteja bastante consciente? Certo. Talvez alguns atalhos, né? Para que não... Os lugares onde eu bati a cabeça, ninguém mais precise bater outra vez. Uma questão importante é desmistificar de uma vez por todas os jogos, né? Os jogos e a gamificação. Quebrar o preconceito que existe por trás da palavra jogo, que talvez já deu uma melhora significativa na aceitação, né? No meio pedagógico, às vezes, e dependendo dos espaços que você chega, eles têm bastante resistência, né? Até porque o jogo, ele contraria algumas das bases que nós temos na questão do ensino e aprendizagem hoje, porque o jogo ele se baseia muito numa metodologia de recompensa e punição, né? Que é uma coisa que já foi superada pelo processo educacional, né? Hoje a gente tem um processo bem mais participativo dos alunos. Então, no momento que tu fala de jogo, muitas vezes a pessoa pensa, bom, então chegou aquela... Se ele acertou, ele ganha, se ele errou, ele perde, pronto. Voltamos no tempo, né? No que se refere à metodologia de ensino, né? Mas, na verdade, não. Na verdade, é bem o contrário, né? Tu utiliza as ferramentas de jogo, os elementos de jogo, que é aquilo que traz a atenção, aquilo que traz o engajamento do estudante. Então, o primeiro ponto eu diria que é isso, né? É o preconceito, a gente quebrar essa barreira de que o jogo pode ser, de fato, um aliado, sim, né? Nesse processo de ensino. Com relação a desenvolvimento em si, dizer que as áreas de informática, computação, ciência da computação, licenciatura em computação, elas também têm um preconceito muito grande. A pessoa pensa que ela vai lá e ela vai ter que aprender programação, que é muito difícil, e tem matemática, e não sei o que lá, né? O desenvolvimento de jogos, vocês já devem ter mais familiaridade com isso também. Ele é uma área extremamente multidisciplinar e a ciência da computação em si tem se tornado cada vez mais, né?
ciência da computação, ela não tem sentido se ela não abarca outras áreas. Não faz sentido eu desenvolver, por exemplo, aquele jogo de química sem saber química, né? Da mesma forma que no projeto do desenvolvimento daquele jogo, teve quem fez a lógica do jogo, mas teve quem desenhou o personagem, teve quem criou as ligações químicas, teve quem fez as animações e vídeos de abertura e finalização. Então, design, desenvolvimento de sistemas também entra, né? Mas, enfim, tem toda um arcabouço por trás do desenvolvimento de jogos que não vai só na direção da codificação, né? Que também perpassa pelo pensar a história, pelo pensar o enredo, pelo pensar as interações lúdicas, né? Conhecer o usuário, aplicar uma metodologia de identificação de tipo de jogador, né? Então, tem uma série de elementos, né, que fazem com que a pessoa acabe definitivamente entendendo que o desenvolvimento de jogos não é só programação, não é só codificação. Tem como tu atuar nessa área sem codificar, tem como tu atuar nessa área fazendo outras atividades que são tão importantes e demandam tanto esforço quanto a codificação em si, né? Então, e com relação ao potencial da aplicação dos jogos e da gamificação nos processos de ensino-aprendizagem, é uma bandeira minha, né? Eu não posso fazer além disso, além de dizer que eu já testei em algumas situações do próprio projeto de pesquisa e eu acredito nesse potencial, mas eu acredito que depende, né? Cada caso é um caso e cada docente tem a sua autonomia para definir as suas próprias práticas e metodologias, mas é um conselho que eu daria, né? Seria para experimentar, né? Nem que seja para começar com a inclusão de elementos de jogo e depois partir para uma metodologia mais complexa de gamificação, né? O nosso framework, ele é baseado num modelo bastante conhecido, né? Que é o modelo do 5W2H. Então, ele é um modelo de 7 etapas que demonstra todas as necessidades desse processo. Então, obviamente, vou ter que recomendar a leitura do meu texto, né? Ele descreve exatamente esse processo, né? Para quem não tem ideia de por onde começar, seria talvez uma compilação de bons trabalhos, né? Não vou chamar de meu texto porque são muitas mãos ali, mas compilação de várias boas práticas que dão um norte, né? Então, nesse processo, por exemplo, você tem como primeira etapa a identificação dos usuários, né? Então, não tem como você fazer um projeto sem conhecer essas pessoas, porque cada público é diferente, né? Então, isso vale também para as aulas. Não precisa nem ser gamificado, né? Tu não chega numa turma nova, que tu não conhece os alunos, derramando o conceito da disciplina em cima deles. Tem que conhecer aquelas pessoas, tem que saber de onde eles vêm, tem que saber quais os interesses deles, porque senão tu vai acabar perdendo uma primeira oportunidade de engajamento ali, porque tu não sabe exatamente como aplicar aquele conhecimento. Tu não pode presumir porque eles têm aquela idade, eles têm aqueles gostos, ou porque são mais meninos, ou porque são mais meninas. Então, esse conhecer o teu público é o primeiro passo, e é o primeiro passo do nosso framework também, né? Ele é conhecer esse público. O segundo passo seria identificar os fatores funcionais, né? O que vai ser feito. Então, no caso específico de uma plataforma, um ambiente virtual de aprendizagem, que foi o que nós gamificamos, as ações são tranquilas, né? Tu sabe exatamente o que faz um ambiente virtual de aprendizagem. Atividades, tu tem recursos didáticos, avaliações. Então, da mesma forma, identificar isso no teu processo, caso tu vá fazer ele de uma forma offline, né? Ou para criar um recurso para isso, tu vai ter que definir exatamente tudo o que vai acontecer. Não tem como você já partir para a aplicação de um recurso de jogo se tu não elencou todas as atividades que vão ser desenvolvidas de forma prévia, né? E aí depois definição dos estímulos adequados, né? Então tu vai
definir exatamente os pontos onde tu vai dar reforço, e os fatores psicológicos, que são aqueles elementos que vão gerar log, né? Aqueles elementos que tu vai precisar armazenar com relação ao que foi acontecendo. Que é o que a gente falava antes de se eu vou inibir um comportamento ou se eu vou simplesmente registrar aquele comportamento. Então, deve haver um registro contínuo. Se tu faz fora de um ambiente virtual, é mais difícil. Não tem como tu observar 30 alunos e ficar registrando o que cada um fez de certo e de errado. Então, se tu não usa uma plataforma de ensino, pode ser até uma ferramenta já existente, tu pode usar um Kahoot da vida aí, para fazer tu consegue coletar dados individuais de uma forma mais rápida, né? Então, teria condições de tu planejar essa coleta também, né? E aí, finalmente, o projeto de design, né? Daí tem toda a forma, como fazer o projeto de design, quais são os elementos de interação lúdica que são necessários. O jogo, basicamente, é composto desses 3 elementos. Pelo menos foi assim que nós definimos o nosso projeto, né? Um jogo é composto de 3 coisas. Ó, já comecei a enumerar de novo. 3 coisas. A interação lúdica, né? Que seria a planejamento das interfaces, do design em si, né? E é um fator decisivo, né? Muitas vezes tu escolhe jogar um jogo ou não jogar o jogo só pela tela inicial, né? Então a interação lúdica ela é bem importante nesse sentido. E aí as regras e a pontuação, né? As regras bem definidas, a pessoa tem que saber exatamente o que pontua, o que não pontua, né? É um fator gravíssimo de desengajamento a pessoa perder pontos sem saber porquê ou ganhar pontos sem entender de onde veio, né? E por isso que as regras têm que ser bem definidas, e um sistema de pontuação justo, né? E premie, de fato, as ações, né? E sempre optando pelo reforço positivo, né? Tu pontua sempre que tá certa. Perder pontos quando erra é uma coisa complicada quando a gente fala de educação, né? E daí tu desestimula bastante. Mas a pontuação é... E aí, no final das contas, converter esses pontos em alguma coisa útil, né? Para os alunos pode virar nota, pode virar um brinde, pode virar né? E para que ele não fique simplesmente sabendo que ele vai acumular uma quantidade absurda de pontos e isso não vai significar nada no final das contas, né? Tem que fazer um sentido no final, aquele acúmulo de pontos. Uma colocação num ranking ou alguma coisa assim, né? Então, fazendo um apanhado geral, que foi o que tu pediu, na verdade, né? Dos atalhos, eu acho que vai nessa direção, né? Existem algumas coisas que a gente já pode planejar, algumas formas de planejamento, e sempre se ancorando nesses referenciais, né? Que são as boas práticas, e participar dos eventos da área, eu acho bem importante. Tem muitas ideias interessantes acontecendo. O SB Games está quase acontecendo agora, né? Novembro. A gente vai ser pertinho dessa vez, vai ser bom para participar. Então a gente sempre aprende muito conversando com pessoas que compartilham dessa nossa área de interesse. Aproveitando o gancho e indo para nossa última pergunta, e depois a gente vai abrir espaço para tu nos dar suas considerações finais. A gente quer justamente saber quais são as suas principais referências indicadas para estudo e para leitura, livro, podcast, filme, série, o que mais estimula o nosso cérebro que tu tem aí para nos falar. Mais estimula para jogos, né? Na verdade, a gente fez uma revisão sistemática no ano passado, se eu não me engano, procurando por metodologias de jogos, e deu para ver a diversidade absurda que existe, né? E é uma diversidade, quer dizer que não existe assim, para fazer um jogo tu faz isso, né? Decida, existem algumas milhares de possibilidades aí, né? As que eu utilizei, então, no meu trabalho ali principalmente, eu até nem diria que seriam as mais importantes, as de metodologia de jogo. Porque metodologia de jogo é uma coisa que tu encontra algumas, né? Como eu disse, né? Tem que ter uma interação lúdica boa, as regras bem definidas, um sistema de pontuação, e deu. Tem um norte, né? Inclusive, eu recomendo para os meus alunos um livro que tem lá no IF, que é uma série de 4 livros que se chama Regra do Jogo. E eles
eles utilizam bastante nas práticas lá, que tem um referencial interessante ali, simples, bem fácil de compreensão, né? Mas, enfim, com relação a referências em si, são essas, não tem... São as que eu utilizei ali. Não, que eu tava dizendo. Não é mais na área de... Tanto na área de metodologia, mas mais na área de ensino mesmo, né? Porque quando a gente vai trabalhar com gamificação, com engajamento, a gente vai se deparar com um desafio, pelo menos para mim foi um desafio, por não ser da área pedagógica, nativo da pedagogia, né? Sou nativo da computação. Cheguei na pedagogia atrasado. Foi perceber toda a base teórica necessária para te compreender como se dá o aprendizado, né? Toda a base filosófica, pedagógica, psicológica que tem por trás disso, porque a gente utiliza as bases da gamificação em si, que já estão consolidadas de certa forma por prática e avaliação. Mas se você vai entender profundamente o que acontece ali, tu precisa de uma base de áreas afins, né? E no caso específico da produção dos materiais, nós utilizamos conceitos nós precisamos utilizar um conceito, como é que chama? A aprendizagem... É o carga cognitiva, né? Até isso a gente precisou dar uma olhada, né? Que seria um conceito importante para a gente entender por quanto tempo uma pessoa consegue manter uma atenção focada em determinado assunto. Porque às vezes tu fica tão focado na ideia de bom, vamos gamificar, então a gente vai botar ponto, vai botar isso, mas daí tu encheu tanto de informação que tu causou um desengajamento pelo excesso, né? Tu não calculou que a pessoa não conseguiria dar conta de tanta informação num curto período de tempo. Então, até isso precisa medir de certa forma, né? No material didático. E daí eu usei também um material de um framework criado por uma aluna de pós-graduação da UFSM, da pedagogia, né? Do doutorado em educação, que é a Andressa, né? Ela criou o FACE, que é um framework que avalia exatamente isso, né? A carga cognitiva nos materiais didáticos. Então, quando a gente criou o curso piloto da nossa plataforma, nós avaliamos os materiais didáticos do curso através do framework para verificar se a carga cognitiva daquele material também não estava excessiva. Então, a recomendação, além do que vocês já vão encontrar na própria dissertação, seria se desafiar nessas áreas afins, né? Se desafiar bom, eu quero realmente entender como que é possível através de gamificação. Então eu vou ter que explorar, né? A pedagogia, vou ter que explorar a psicologia, vou ter que começar a entender como é que se dão os processos de aprendizagem para que eu consiga efetivamente entender o impacto tanto da gamificação quanto de qualquer outra metodologia de ensino de fato na aprendizagem, que é uma lacuna que nós temos ainda, né? Assim como eu disse que existe a lacuna da aplicação da gamificação, existe a lacuna da avaliação da gamificação, né? Que existe um novo projeto do nosso grupo de pesquisa lá que está indo nessa direção agora. E bom, tudo isso que eu falei aqui deu certo ou não, né? Então eu vou conseguir avaliar isso, mensurar, porque a ideia está fundamentada, ela em tese funciona, né? Mas a gente precisa, de fato, comprovar isso, né? De que forma que eu comprovo que isso repercutiu de forma positiva na aprendizagem, né? Então, isso é uma lacuna importante que nós temos ainda, justamente por isso, pela complexidade que é tratar da aprendizagem, tratar de se houve ou não um impacto causado por essa ferramenta. Eu acho que mais nessa direção. Baita recomendações.
Espero que todo mundo tenha anotado. Eu fiz as minhas notas, confesso. Então, para encerrar, eu acho que primeiro a gente agradece de novo pela tua participação, por ter exposto. E eu acho que agora eu encaminho para as tuas considerações finais, considerando assim, toda a tua trajetória. Quais são os últimos recados que tu talvez gostaria de ter ouvido antes, ou que tu acha que é importante para a galera que tá afim saber? Além dos atalhos, óbvio que tu já citou alguns. Mas um recado, assim, para finalizar nossa conversa de hoje. Tá, legal. Eu primeiramente agradeço, né? Eu que agradeço, na verdade, o convite, a oportunidade de apresentar, então, esse projeto desenvolvido pelo nosso grupo de pesquisa. É uma tentativa, né? Como eu disse, de dar conta dessa lacuna, né? Que seria a crise de engajamento que a gente tem, né? Isso é bastante visível, né? A gente sabe que existe, só que criar ferramentas para ir ao encontro desse problema, né? É desafiador, mas é importante que novas forças se somem a partir de agora para continuar trabalhando nessa direção, né? Como consideração final, então, eu diria que acreditem né, no potencial dos jogos, né? Eles, como eu disse lá no início, eu não preciso provar que os jogos geram engajamento, né? É só tu olhar para uma geração inteira que está focada nas telas. Só que como usar isso de forma positiva, né? Então tem sido o desafio. Como fazer com que esse potencial de engajamento que está sendo explorado tão bem de forma comercial seja usado também em outras áreas, né? Principalmente na educação, né? Que tem essa crise de engajamento, que tem esse desinteresse, essa desmotivação, esse abandono, essa taxa de abandono, tanto nos cursos superiores, né? Então, de que forma que eu vendo que existe potencial de um lado e vendo que existe deficiência no outro, eu consigo juntar esses dois lados para criar um recurso engajador dentro do processo de ensino e aprendizagem. Então, eu acho que espero tocar algumas pessoas para caminharem nessa direção. Tem um potencial grande de pesquisa nessa área, tanto na área de criação de recursos de gamificação, quanto na avaliação de gamificação. E o desenvolvimento de jogos, né? Desenvolvimento de jogos é um potencial tanto para quem quer trabalhar na educação quanto fora dela, né? Porque o mercado de jogos está aí, super aquecido também, né? O potencial é grande para quem realmente gostar dessa área. E fica a dica aquela, que eu falei já também, de que tu não precisa ser o grande programador para trabalhar com desenvolvimento de jogos, né? Precisa de profissionais de diversas áreas, né? Criação do enredo, criação do cenário, definição do roteiro do jogo, enfim, né? Todo o processo de engenharia que acontece por trás da codificação e, obviamente, codificação. Para quem trabalha com desenvolvimento, para quem trabalha com programação, é mais uma área aí de interesse que ele poderia estar atuando. Nós tivemos, no nosso projeto, 3 bolsistas de iniciação científica que foram selecionados, né? Foi bastante difícil, inclusive, selecionar. O edital saiu e a gente precisou lançar ele mais 2 vezes depois, porque o pessoal que trabalha com desenvolvimento, ele tá super requisitado, né? Muitos dos que começam o curso na universidade aí, eles acabam já conseguindo algum vínculo de trabalho e não sobra tempo para iniciação científica. Mas fica a dica também para quem tá na graduação, a importância da iniciação científica, a importância de deixar se inteirar nesse meio, de participar das pesquisas de uma forma geral. Então tem muitos potenciais aí para serem explorados. Espero que repercuta, né, de uma forma positiva essa nossa conversa. O projeto está aí, ele está em andamento, ele está sendo finalizado, logo vai ter o produto vai ser entregue, né? Mas o grupo de pesquisa segue funcionando lá com novos projetos, novas ideias, e o grupo de informática aplicada, né? Que seria tanto aplicada na área de educação, que é uma das vertentes dele,
e criando soluções nesse sentido. Nós tivemos vários projetos ali já nessa direção, né? Criação de mundos virtuais, criação de jogos especificamente também para algumas áreas, e seguimos nesta luta, né? No uso do jogo como um aliado, né? Vamos parar de combater o jogo e vamos começar a ver o potencial dele para ajudar nesse processo. Muito bom. A gente agradece de novo para ti por dedicar esse teu tempo para falar um pouquinho da tua pesquisa e das tuas áreas de atuação. Lembrar o pessoal que está aqui de curtir, compartilhar e, enfim, falar com seus amigos. E quem quiser, quem tiver interesse pela dissertação do professor Paulo Henrique, com certeza, se ela não estiver aqui na descrição, ela vai ser compartilhada nos nossos outros meios. E eu acho que é isso da nossa parte. Muito obrigada e um grande abraço pro pessoal aí que tá assistindo, né? Agradeço. Abração, pessoal. Obrigada. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.